2013, quando nasceram 1.079 municípios no Brasil. Foram criados 152 na região norte, 285 no nordeste, 88 no centro-oeste, 236 no sudeste e 318 na região sul. De todos os estados, o Rio Grande do Sul foi o que mais ganhou prefeituras. Juntos, os novos municípios representam quase 20% do total do país. E são pequenos. 75% têm menos de 10 mil habitantes. Prefeito, vice-prefeito, vereadores. Cada novo município chega criando despesas e abocanhando um pedaço do bolo de recursos, o chamado Fundo de Participação dos Municípios. Sobra menos para os que já existiam. O argumento para a criação dos municípios é aproximar a administração pública da população, melhorar os serviços e as condições de vida. Mas o levantamento da Federação das Indústrias do Rio mostra que a maioria dos novatos não consegue andar com as próprias pernas. 94% das novas cidades não geram nem 20% do total de seus orçamentos. Se antes de 1992, só 1 de cada 10 tinha mais de 80% dos trabalhadores como servidores municipais, entre os novos, 3 de cada 10 dependem da prefeitura para empregar. O Pacto Federativo, quando ele foi construído lá na Constituição de 88, ele estava entendendo que o que foi construído naquela época ajudaria para a distribuição de renda dos municípios. Mas o que a gente observa é que isso não foi verdade e acaba fazendo com que muitos estados que têm uma economia muito fraca acabam também tendo uma predisposição a mais de criar novos municípios. O estudo também constatou que muitos desrespeitam a Lei de Responsabilidade Fiscal, criada no ano 2000 para conter o descontrole das contas públicas. Nessas prefeituras, os gastos com pessoal ultrapassam o limite de 60% da receita. Fatalmente, a gente precisa olhar o Pacto Federativo e fazer com que acabe com esse incentivo perverso, que é simplesmente a criação de um novo município e não necessariamente a criação de um ambiente de negócios mais favorável. Você só consegue fazer isso com a administração mais eficiente dos recursos públicos. O presidente da Confederação Nacional dos Municípios considera o número de municípios adequado e ainda vê espaço para a criação de outros, no norte e no centro-oeste. Nós temos nessas regiões distritos que estão a 500, 600, 700 quilômetros de distância da sede do município. Como que fica o atendimento a essa população? O que a Confederação quer é que o governo federal e os estados transfiram mais dinheiro. Então, o imposto sobre a renda, ele é buscado, ele é arrecadado pela produção de cada município brasileiro. O ICMS, que é arrecadado pelos estados, 70%, 75% do valor acaba ficando para os estados e 25% apenas transferido para os municípios. Mas o que é o ICMS? É o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Aonde é produzida essa mercadoria? Nos municípios. Quem depende de quem nesse processo da Federação Brasileira são os estados e a União, que dependem dos municípios. Para a população, a expectativa de um bolo grande, que traria desenvolvimento, se transformou em recursos minguados, que não garantem a qualidade dos serviços básicos. Sadenberg, muito boa essa reportagem, e toda essa discussão que a gente viu na reportagem, além da própria explosão que nós vimos em anos recentes na criação de municípios, tem um pano de fundo que é a briga pelos recursos. Eu queria que você falasse um pouco, então, exatamente dessa questão dos impostos. Pois é, e como dizem os políticos, Renata, data venia, datíssima venia, o comentário do presidente da Confederação dos Municípios está inteiramente equivocado. Porque, primeiro, dizer que o ICMS é produzido, é gerado no município, é uma obviedade. Todo mundo mora no município. Tudo acontece. Agora, só que tem municípios que geram receita e municípios que não geram receita. Então, esse é o problema, que você está criando municípios que não geram receita. O Pacto Federativo inicial foi feito com uma divisão de impostos que ficou bem nítida, que eram os impostos federais, imposto de renda e IPI, basicamente, depois tem as contribuições, etc. Para os governos estaduais ficou o ICMS e, acessoriamente, o IPVA. E para os municípios ficou o Imposto sobre Serviços e, acessoriamente, o IPTU.
Esse imposto sobre serviço deveria ser o mais importante, porque é tudo serviço, qualquer atividade de prestação de serviço para as famílias, prestação de serviço para o comércio, transporte, é serviço. Se você cobrasse imposto sobre isso, essa é a parte do município. Agora, muitos municípios não gostam de cobrar isso porque politicamente cobrar imposto não é legal, né? Então o pessoal não cobra, sobretudo nas cidades menores. E aí o que começou? Começou-se então a tirar parte do ICMS e parte do imposto de renda para passar para os municípios. Na contrapartida de que os municípios deveriam assumir vários compromissos, que não assumiram. O resultado é Como nós vimos ali nas escolas fechadas, no hospital que não funciona. No hospital que não funciona, que não tem, etc. Então, não está errado, quer dizer, a divisão está errada. Isso que eu queria te perguntar, sobre a questão dos servidores. Pois é, e quando houve essa separação e foi dado mais importância, mais receita aos municípios, olha o que aconteceu. Aumentou o número de funcionários. Passou aqui de 2 e poucos milhões de municípios para 6,5 milhões. E a escalada dos municípios é claro, é maior evidente. Então, o aumento setores de renda que os municípios receberam, direto ou indiretamente, virou aumento do funcionalismo e pouco serviço, Renata. Sadenberg, muito obrigada. Volta para a gente fazer outras rodadas, porque foi muito interessante. 2 belas matérias.